Jesus contou uma parábola aos discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje é sexta-feira, dia 13 de setembro de 2024. Estamos refletindo o Evangelho de Jesus, escrito por Lucas 6, de 39 a 42. Jesus é o centro, Jesus é o modelo. Por isso, Jesus questiona a coerência da vida daquele que está próximo dele, daquele que se identifica com ele. E Jesus começa provocando uma reflexão diante da coerência da própria vida humana, da vida cristã. Na conclusão do Evangelho, que é um Evangelho curtinho hoje, Jesus adverte, Tira primeiro a trave do teu olho e então poderá enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Então o cego guiar o cego, Um cego guiar outro. O fracasso vai ser grande. Uma vida que se apresenta para instruir os outros precisa, antes de tudo, ser instruída. Um cristão que corrige precisa antes ser corrigido. Uma mensagem que é anunciada precisa primeiro servir para aquele que anuncia. Um conselho é bom, mas o exemplo arrasta, o exemplo leva ao seguimento. Jesus usa a expressão, um discípulo bem formado, ele é como um mestre. Então, um cristão, ele não é maior do que Jesus, não é maior do que o mestre, mas ele é como, ele age em nome do mestre. Ele fala não no seu próprio nome, mas em nome daquele que o escolhe, prepara e o envia. Esta é a lógica, esta é a sequência que deve se fazer presente na vida do cristão. E Jesus diz, por que vês tu o cisco no olho do teu irmão e não percebe a trave que há no teu próprio olho, Então, questão do autocrítico, avaliar a sua própria vida, coerência com aquilo que ensina, com aquilo que mostra. O peso da própria palavra consiste de como ela serve para a sua própria vida. Quantos mestres em conselho para a vida dos outros, mas é incoerente naquilo que faz, naquilo que vive, do jeito, do modo como a pessoa se comporta, vive diante do mundo. O apóstolo São Paulo, na primeira leitura, hoje, lembra isso. Ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Porém, se eu exercer minha função de pregador por iniciativa própria, eu teria direito a salário. Se eu exercesse, eu não sou um concursado, eu sou um escolhido, eu sou um ungido de Deus para instruir, para pregar, para orientar. Ai de mim se eu não faço. O apóstolo São Paulo lembra isso, Ou seja, o que corre no estádio, corre todos juntos, mas um só ganha o prêmio. Então somos tantos, São tantos os desafios, são tantas as propostas, mas uma só deve sobressair, uma só tem a sua distinção, tem o seu destaque, aquele que obedece, aquele que ouve a palavra, aquele que anuncia com a sua própria vida.
Então, enxergar bem para orientar o caminho por onde o outro, o seu irmão, deve seguir. É diferente quando você instrui dizendo: segue por ali, vá nesta direção. É diferente quando você diz: vamos juntos, vamos seguir por aqui. É diferente. Olha o exemplo do grande santo de hoje, São João Crisóstomo, bispo e doutor da igreja. Nasceu na Antioquia por volta do ano 350 e faleceu em 407, numa região da atual Turquia. Foi bispo, doutor da igreja, foi denominado Crisóstomo, boca de ouro, pela grande capacidade de comunicar a palavra de Deus. Sua obra escrita se compõe, sobretudo, de homilias e comentários. Um grande exemplo, um grande santo, um doutor da igreja, alguém que ensinou com a sua própria vida. A sua vida foi a mensagem daquilo que pregava, antes de tudo vivia. É o que nós vamos encontrar na passagem do Evangelho de Jesus, em que o próprio Jesus diz: olha, eu ensino com autoridade, e o povo mesmo diz: quem é este, que até os espíritos maus obedecem, Nós nunca vimos isso antes. Ele ensina com autoridade. Jesus, ele se impunha sem que precisasse levantar a voz, agredir, ser duro, ríspido. Ele se impunha. Ele era capaz de intimidar e silenciar o mal, porque ele era aquilo que ensinava, ele era a palavra, ele era a verdade de tudo que era dito. Então, roguemos a Deus, queridos irmãos, irmãs, que viver a fé cristã seja também esta mensagem de urgência para os outros nossos irmãos, aqueles com quem nós convivemos, trabalhamos, partilhamos os momentos bons, os momentos difíceis. Esse deve ser o caminho para nós, Então, olhar para a nossa própria vida, avaliá-la primeiro, para depois instruir o outro, nosso irmão. Que o carinho e o amor com que nós vivemos a fé contagie o coração dos outros, oriente, abra a consciência, os olhos, para que os outros assim procurem viver e sejam felizes. Que Deus abençoe este dia, esta sexta-feira, em que a igreja celebra São João Crisóstomo, voz de ouro, boca de ouro. Livre a sua família de todos os males e te dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.